Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Deixa eu ajeitar aqui. Muito bem. Vamos falar de mesa, então, né? Já que nós já utilizamos ela, foi É, uma causa necessária. Que bom que temos essa ferramenta, além do Reiki, termos a ferramenta da mesa, que contribui e potencializa, né, o envio. Mas o tema principal dessa live era realmente ouvir o que a Bárbara tem para contar sobre o uso da mesa Reiki Nova Era, que mudou depois que ela começou a utilizar a mesa. Conta para nós como está sendo, Bárbara. bom, dá para ouvir direito? Dá, para ouvir Eu bem. estou te ouvindo baixinho. Será que é o microfone? Ficou mais baixo, antes estava mais alto. Agora, melhor? Tá? Não, não mudou? Não, Ué, mais alguém está com esse problema de me ouvir baixinho? não, agora melhorou, eu Tá, acho. eu fico segurando, não tem problema. Falar que calor. Do que eu senti que mudou, né? Do que eu percebi que mudou Isso. desde que eu comecei a utilizar a mesa Utilizar a do mesa. Reiki da Nova Era. Eu percebi, assim, logo de primeira, que a percepção que como é que eu posso dizer? A intuição, tu tinha comentado, Foi. aflorou bastante, né? A A percepção da intuição, energia. a intuição está impressionante, mas o que começou primeiro foi sentir o que aquela pessoa que eu estava enviando reiki estava sentindo. Esse foi o primeiro sinal assim que a mesa me deu, que geralmente a gente sente, mas não tão não sentia, eu não sentia tão específico, né? Que eu cheguei até a comentar contigo que né, que a pessoa eu tive uma sensação muito forte que aquela pessoa estava numa situação e foi confirmado depois que eu perguntei, essa pessoa me confirmou que realmente estava, e eu não tinha sentido assim, eu sentia o desconforto, mas eu não, jamais eu iria identificar que aquela pessoa estava fazendo o que ela estava fazendo, né? Eu vou abrir para dizer que foi não é uma paciente, porque eu não atendo pessoas de fora, eu ainda estou só em casa. Então, essa pessoa, eu já sabia que ela estava passando por uma situação bem complicada, e eu senti enviar reiki para ela. E durante o envio, quando no plexo solar, eu senti um desconforto muito grande e me veio a intuição, o sentimento que essa pessoa estava bebendo. E depois eu fui conversar com essa pessoa e realmente ela me disse que estava tomando uma cervejinha. E eu fiquei assim, nossa, nunca saber assim o que é que a pessoa está fazendo. Essa foi assim a primeira experiência que eu tive diferente de De antes da antes. mesa, de antes de ter o Reiki da Nova Era, né? De ter a mesa, de fazer o curso. A minha intuição aflorou bastante, muito mesmo, é tanto que hoje eu passei o dia assim, com um desconforto no cardíaco muito grande e sentindo muito essa necessidade que a gente se reunisse e enviasse. Eu nem vi se tu viu o que eu te mandei no direct Vi. pra gente. Assim, eu estou sentindo muito essas coisas assim, de intuição, de antes de fazer a pergunta na mesa, eu já sei a resposta, já é me mostrada a resposta. É como se fosse, para quem é Theta Healing, como se fosse uma sessão de Theta Healing, onde a gente. Uma leitura, uma leitura intuitiva. Os resultados eu estou achando bem mais rápido, tanto resultados em questões físicas, questões emocionais, como também em questões da cocriação. Para mim mesmo, assim, eu aplico, eu faço muito para mim, muito. É tirando um e colocando outro, tirando um e colocando outro. E tá bem, assim,
muitas questões estão se resolvendo e é bem interessante como o tempo que a mesa diz, que é para continuar o tratamento, continuar ancorada ali, como bate certinho. Um exemplo que eu vou citar aqui, a minha medicação estava, né, empacada e eu fiz para essa situação, para o processo andar e liberar a minha medicação. E perguntei no final quantos dias precisava de ficar ancorada. E foi 4 dias a resposta da mesa. Isso era na segunda. Uhum. E terça, quarta, quinta e sexta. Quando foi sexta, eu digo, meu Deus, nada ainda. E todo. E o advogado. Aí eu perguntava ao o advogado me pedia alguma coisa. Aí o farmacêutico, ninguém me dava resposta. Ficava aquele desencontro. Nem o advogado, nem o hospital, nada. E eu já era sexta, isso, e era o último dia da mesa, né? Uhum. E já eram uns 4 horas da tarde. Não, de manhã eu fui retirar, peguei a mesa, fui fazer novamente o tratamento, o envio, e eu perguntei se eu podia encerrar ali, porque pelas horas só seria à noite, que seria aquele prazo de 4 dias. Mas era cedinho de manhã e tinha outra pessoa precisando. E aí foi me dito que sim, que eu poderia encerrar aquele tratamento para fazer outro. Né? Era de uma outra pessoa. E eu digo, mas rapaz, dá tão certo, será que não vai dar dessa vez? Sexta-feira, eu vou passar o fim de semana pensando nisso. Aí, quando foi isso foi umas 8 da manhã, umas 4 horas da tarde, na hora que eu pensei, eu digo, uma hora dessa, vai ficar para a semana que vem. Recebo uma mensagem no WhatsApp do hospital. Bárbara, a medicação foi comprada. Eu digo, não, 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 né? Sim, sim, que bom. E foi assim, é uma exatidão muito. Bate muito certo, assim, todos os que eu fiz. Até teve outro que eu fiz, não lembro agora sobre o quê. Foram 2 dias e também, assim, essa questão do tempo de ficar ancorada bate bem certinho o tratamento. Eu anotei aqui, porque senão eu me perco. Sim. Eu percebi muito assim, eu já tinha uma intuição bem aguçada de uma certa forma, e a gente Uhum. sempre vem trabalhando, né? No círculo sagrado e em outros lugares a gente trabalha muito a questão da intuição. Mas agora sim tá aquela coisa assim, não precisa nem me dizer, eu já sei. Não precisa me dizer que eu já sei a situação, eu já meio que como se eu ouvisse, né, ouvisse na minha cabeça, como diz a história, alguém me falando que isso iria acontecer, que a determinada situação iria acontecer. E tá com uns dias que eu vim, uns dias não, acho que logo quando a gente fez o curso, eu tive um sonho assim, bem confuso de muita gente, muita água, muito, assim, aquele desespero, aquela correria. E essa semana, esses dias agora acompanhando essa situação, veio assim um estalo, como que foi isso aí que tu sonhou. Uhum. Eu digo, aquela coisa assim, como que o reiki, essa mesa, o reiki da Nova Hora, ele tá, como eu te falei, como se ele estivesse me preparando ou nos preparando para uma coisa, para um objetivo maior. Uhum. Maior do que, não que o reiki em si Sim. seja algo reduzido, mas assim, para realmente para uma nova era, para umas coisas de situações assim muito urgentes que precisam de uma rapidez instantânea ali, uma coisa mais uma prontidão, uma coisa mais exata. Eu tenho percebido Exato. muito esse chamado assim para como um alerta, como que diz assim, ó, realmente agora eu expandi minha consciência, realmente agora eu estou desperta. Eu tenho sentido muito. Enquanto isso, para quem já estuda o Reiki, já acompanha as nossas aulas,
A gente percebe, a gente já sabe de vários marcos da história do Reiki, que justamente quando surge uma necessidade na humanidade, surge uma atualização do Reiki. Então, talvez, entendo que o Reiki da nova era, ele pode ter surgido nessa necessidade da nova era. Eu não falo só a questão do que está acontecendo hoje na Flórida. Nós já estamos vendo muitas coisas estranhas acontecendo, né, pelo mundo. E a nova era, ela traz essa velocidade de que tudo acontece muito rápido, tudo é muito quântico, pensou, aconteceu, coisas sem explicação aparente acontecem. Então, essa necessidade, talvez realmente o Reiki da nova era tenha surgido para essa necessidade. Amanhã nós temos live de novo. Amanhã a live é de atendimento. Imagem desfocada. Eita. Amanhã é de atendimento, tá? Quem estará assistindo o atendimento também vai receber uma parcela dessa energia. Então, se você deseja receber Reiki amanhã através do Reiki da Nova Era e da mesa Reiki da Nova Era, esteja presente amanhã aqui, tá? Vindo. Vindo, tudo umas travadas na imagem, mas voltou agora. Não, simplesmente a bateria do meu celular, que a temperatura Ah, superaqueceu. aqueceu. Nunca tinha acontecido, mas continuamos. Pode falar. A imagem tá travada, mas eu consigo te ouvir. E não consigo entrar para me assistir no outro Insta. Que loucura. Destravou? Não. A Está tua imagem tá travada, mas te escuto. Não lembro onde eu parei. Sim. E aquela questão que eu não sei como explicar, porque eu expliquei a você, né? Do que eu... Voltou, né? Agora? Voltou, normal. Toda... Outra vez foi trepático. Ela já pode pedir música no Fantástico. Vou. Não assisto, não, mas eu vou assistir e pedir música. Sim, aquela sensação de ouvir. Como é que eu explico? Me ajuda a explicar. De ouvir a energia que nós falamos? Sim, de ouvir quando eu estou enviando o reiki, eu sempre escuto, eu escuto como se fosse a rádio, quando a gente vai sintonizar uma rádio FM. Eu fico ouvindo aquele chiado. E ontem eu não estava nem enviando o reiki, eu estava sem fazer nada, sentada, estava conversando com minha mãe. E de repente eu comecei a ouvir aquele chiado. E eu digo, tem alguns. Mãe, a senhora está ouvindo? E ela, o quê? Eu digo, mulher, você está ouvindo alguma coisa? Ela disse, não, não estou ouvindo nada, não. Eu digo, agora não é só quando eu estou enviando o reiki mais, não. Tô assim, e começa um chiado, ou um zumbido, ou destampar, assim como se o ouvido tivesse tapado e destampa. Bem E isso aconteceu assim, bem... depois do reiki da Nova Era e depois que tu passou da mesa para autoatendimento. Isso. E eu já, antes da sintonização, eu já estava brincando com a mesa, né? Uhum. Mas depois da sincronização foi que passou a acontecer assim, bem mais constante. Vocês vão ver depois do nível 2. Depois do nível 2 nós vamos usar. Que bom. E eu acho que é isso. Em resumo, eu acho que... Resumo do resumo. Em resumo do resumo, agora eu escuto a energia. Sim. E tem uma sensação como se eu pudesse a qualquer momento, como se eu não estivesse num universo. Não é como se fosse antes, quando eu não estava desperta, eu sentia o mundo de uma forma. E hoje é como se eu sentisse que a qualquer momento eu pudesse transitar. Não sei se as pessoas vão entender, porque a gente vai falar aqui. Né? Transitar entre outras dimensões, assim. Como se eu a qualquer momento eu pudesse
deu uma falha na Matrix e Uhum. não tá mais ali, tá em algum outro lugar. É bem assim, tá bem... Bem interessante. Porque essa questão da intuição, várias pessoas vieram me relatar que mudou depois do Reiki da Nova Era. Nós já falamos nas nossas mentorias sobre as realidades paralelas, de coexistências, né, em outras dimensões, em outras épocas, em outros momentos. E quando a gente expande, o que a gente faz quando a gente expande, na verdade, também é a unificação, também é buscar essa unificação. Então, se eu expando e eu busco a unificação, logo eu já não fico mais só aqui, realmente. Né? Então, essa expansão que o Reiki da Nova Era traz e o uso da mesa na sua alta aplicação te traz é realmente isso. É essa expansão de unificação. E realmente acessar, não é acessar outros mundos, é acessar outras realidades e outras existências que também são. Que Então, aquilo, coexiste, né? às vezes, de escavar uma crença, buscar onde está a crença raiz, para ressignificar, para trabalhar aquilo em meditação, por exemplo, eu já consegui acessar a realidade paralela e consegui acessar uma crença raiz para trabalhar. E o Reiki da Nova Era, eu percebo que ele traz exatamente essa expansão também, que é isso que tu contou agora. Eu consigo viajar entre realidades paralelas. E daqui a pouco, viajando entre uma outra realidade, tu consegue encontrar algo que seja resposta para o que tu está vivendo agora. Para quem não acompanha e não é aluno da expansão, talvez está pensando o que ela fumou ou o que ela bebeu antes de estar aqui. Esse assunto para nós, é normal esse assunto. Então não se sinta perdido se você está aqui e não sabe do que eu estou falando. Vem para o Expansão da Consciência que você vai entender. Mas é legal tu trazer isso, porque isso reforça realmente esse entendimento dessa expansão. Infinitas possibilidades. E tudo é possível depois da mesa. Isso, justamente isso, infinitas possibilidades. Foi essa a palavra que eu estava pensando hoje. Eu estava ouvindo, escutando os vídeos da jornada e ontem eu cuidei de todas as minhas plantas, porque aqui em casa não é assim, não tem muita planta, não. E é porque eu moro num apartamento, né? E ali ainda tem mais. Aí depois foi que eu digo, as plantas que a Elda falou, que tinha que dar uma ajeitada e tal. Como tudo, como nunca é uma coisa só. Não é só a expansão, não é só a jornada, não é só o reiki. É tudo. Tudo assim. E você, quando você vai juntando tudo. E outra coisa, assim, acho que a gente já demorou muito, que Não, tá no tempo. eu sempre pergunto muito quando eu estou fazendo o envio na mesa, se eu posso aliar o reiki com outras terapias. E sempre me vem muito, muito mesmo o Theta Healing. Inclusive, agora, quando a gente estava fazendo, né, para o furacão e tal, me surgiu uma questão assim, que se poderia ser desviado para outro local de menos impacto. E na minha cabeça, eu mesmo pensei, tipo, para alguma região assim, e foi como se me dissesse assim, que os animais, tô toda arrepiada, que os animais não mereciam pagar por mais pesos do ser humano, por mais coisas que são, querendo ou não, são atraídas pelo ser humano. E que isso era necessário para uma limpeza. Eu até anotei. Não sei nem mais onde está o papel, tá aqui. E eu até anotei isso porque eu digo, não pode botar mais para água, mas aí tudo tem seu sentido, né? Exatamente. E eu acho que agora eu lembro que seja isso, assim. Sim, e o Ho Oponopono também. Bem, assim, pede muito, a mesa pede muito o uso dele, assim.
estou tendo por hábito, sempre que eu utilizo a mesa para atendimento, também realizo o Ho'oponopono para limpar o emaranhado, que eu compartilho com a pessoa que eu estou atendendo. Até coloquei isso no grupo lá para nós, no grupo da mesa. Uhum. Sim. Eu acho que só são essas as percepções, por enquanto, eu acho. Em menos de 30 dias, depois do Reiki da Nova Era, só são essas as percepções. Até agora só são essas. A ouvir a energia, a intuir mais, a receber a resposta antes do pêndulo responder, a receber mais intuição mesmo quando não está usando a mesa, expandiu a consciência viajando entre realidades, mas foi só isso em menos de 30 dias. Só isso, eu já quero. Fora que. E eu fiquei pensando, eu digo, eu vou fazer o Holy Fire. Para onde eu vou agora? Para qual dimensão tu vai agora, será? Para onde estamos caminhando, né? O bem maior. O bem maior. Deus. Que legal. Muito eu bom. acho que é isso, mestre. Acho. Estou lembrada aí. Se Ótimo. surgir mais, eu mando depoimento. Manda depoimento que eu gravo. Vocês valorizem a atriz da Globo que eu estou me tornando, por favor. Que até o Leandro Rio da atriz da Globo que eu estou me tornando. Para gravar os vídeos. Teve um de depoimento que eu gravei recente. Aliás, quem não viu, vai olhar. Que está aqui no feed. Um vídeo de depoimento. Realmente, eu tenho recebido depoimentos e percebido o quanto é mais rápido, mais efetivo o resultado com o uso da mesa do Reiki da Nova Era. Realmente. Vou amar o Holy Fire, a Adri falou. Alguém tem alguma pergunta, gente? Só para encerrar. Outra coisa também que me intuiu muito foi, tipo, ainda não fiz essa pergunta à mesa, nem ao pêndulo. Deixar, tipo, se é uma questão de alguma doença, deixar aquela frequência hertz tocando ali por um momento. Uhum. Isso eu fiquei bem assim, isso tá na minha cabeça, eu vou dar uma testada para ver também. Pode Mas até assim, deixar bem... a frequência Oi? tocando enquanto tu faz o atendimento. Se o quê? Tu pode deixar a frequência tocando enquanto tu faz o atendimento e enviar a frequência para a pessoa também ouvir. Pronto, foi justamente isso que eu senti de fazer. Ainda não fiz não, mas vou começar. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta para a Bárbara ou sobre a mesa? Enquanto isso, eu vou colocando as datas. Amanhã, então, live de atendimento. Venho para receber a parcela da energia. Eu vou fazer um atendimento ao vivo. Mas mesmo quem não esteja sendo diretamente atendido, vai ter uma parcela dessa energia. Eu esteja aqui amanhã às 8 horas. Semana que vem, na terça, nós temos a live com a Natália. Ela também vai trazer as percepções dela com o uso da mesa. E na outra semana, dia 23, nós temos a live com a Paty, que também vai trazer as percepções da mesa. A Paty é consteladora e ela disse que já usou para constelar, inclusive. Para aliar a constelação. E deu muito certo. Quando estou atendendo, coloco a frequência trocada. Eu uso a Marilza. Legal, eu gosto de utilizar. Marilza, tu tem pergunta? Não entendi. Comentem aqui, por favor. E quem não viu a live que nós fizemos, eu e a Bárbara, antes ainda do Reiki da Nova Era, foi lá por agosto, talvez, porque o Reiki da Nova Era foi setembro. Final de agosto, início de setembro, mais ou menos. Dá uma olhada aqui no feed meu ou da Bárbara. Tem uma live onde nós fizemos, falando sobre a saúde, falando sobre a oncologia, falando sobre os benefícios do Reiki. Ó, dia 23, a Paty vai contar pra gente. Patrícia, meu Deus, se eu tô assim, Patrícia, nem sei. Curiosa já. Legal. Mais alguém, gente? Demora um pouquinho para chegar os comentários. Tem um delay. A Marisa mandou ver. Ah, o corretor que errou. Ok. Muito bem. Então, gente, é isso. Agradeço a presença de vocês aqui para nos ouvir, para ouvir o que a Bárbara tinha para trazer para nós sobre o uso da mesa. Obrigada, Bárbara, por trazer as experiências mais uma vez. Beijos, boa noite
Fiquem bem. Boa noite.